Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim. E nessa, nós discutimos com a farmacologia da Escola para a Medicina, o Departamento de Farmacologia, a doutora Cláudia, a doutora Cristina, se dispuseram a fazer 6 sessões que abordam os aspectos farmacológicos do que nós utilizamos, dos medicamentos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Aqui no hospital é mais ou menos simples entender o que é a farmacocinética de um medicamento, porque nós trabalhamos com medicamentos que têm uma janela terapêutica bem estreita e que obrigatoriamente nós temos que monitorar e seguir um nível, pelo menos um nível basal, algumas vezes até fazendo a curva farmacocinética completa. Mas esse é um assunto que eu já falei na última semana. Ele é pouco discutido no curso médico. Você tem aula no segundo ano de medicina, depois, no momento que você não sabe nem o que é o medicamento, nem o que é a patologia, nem o que é a fisiologia, ou então não conseguiu integrar todas essas situações, porque você não viu nenhum paciente. E daí para frente, a farmacologia não é discutida mais. Então, você acaba aprendendo pelo que os outros transferem para você. Depois, quando você fica residente ou vai na prática clínica, muitas vezes a informação que traz é o laboratório que traz ou algum profissional que é vinculado ao laboratório que vai fazer a apresentação sobre algum estudo baseado no número pequeno de pacientes, que exclui criança, exclui idoso, exclui gestante, tem uma série de limitações, e essa informação é que você incorpora. E, no nosso ver, assim, a farmacologia devia ser discutida ou apresentada assim no curso médico, todos os anos do curso médico, e até nos congressos que nós participamos, o número de apresentações relacionadas ao uso terapêutico de um medicamento novo, ele é basicamente restrito àqueles simpósios satélites que são realizados pela indústria farmacêutica. Isso não é crítica, é uma narrativa, assim, estou fazendo uma narrativa daquilo que acontece ou daquilo que eu enxergo. E hoje nós convidamos o Fabiano Calmassini. Ele é graduado em Ciências Farmacêuticas na PUC de Campinas, depois ele fez... Ciências Farmacêuticas, eu acho que é um nome mais apropriado do que uma graduação em farmácia. Ele fez especialização em farmacologia clínica, também em mestrado e doutorado em farmacologia pela Unicamp, e fez pós-doutorado em fisiologia na Augusta University, na Geórgia, nos Estados Unidos. É um prazer tê-lo aqui, e muito obrigado mais uma vez pela disposição, e vamos ver se nós conseguimos fazer esses seis apresentações, essa sequência de 6 apresentações, e manter esse conceito para o próximo ano. Esse vai ser uma base para avançar no próximo ano. Essa apresentação vai ficar disponível no YouTube, qualquer aluno pode acompanhar, qualquer médico que participa na prática clínica pode acompanhar. Queria agradecer inicialmente a Cláudia Trindade e a Cristina Velar pela colaboração assim, imediata que eles propuseram fazer conosco. Espero que isso se replique também em outras áreas de atuação dentro da Escola de Medicina. Muito bem. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, eu sou o Fabiano, professor Fabiano aqui do Departamento de Farmacologia. Gostaria de agradecer a professora Cláudia e a professora Maria Cristina pelo convite e agradecer a disciplina de nefrologia pela oportunidade de estar essa manhã aqui conversando com vocês um pouquinho sobre farmacologia, tá? Então, quando o tema foi proposto, falaram, né, para conversar um pouquinho sobre farmacodinâmica, englobar o mecanismo geral de fármacos, alguns fatores que influenciam e tentar trazer isso para a condição clínica, né? Claro que esse assunto ele é um assunto extremamente abrangente, né? Então eu tentei condensar da melhor forma possível para deixar de uma maneira mais lógica para a gente poder conversar na manhã de hoje. Então, quando eu entrei na graduação, uma das primeiras perguntas que eu tinha, né? A pulguinha que ficava atrás da minha orelha, era como que os fármacos conseguem fazer ação no nosso organismo? Como que eu consigo tomar um medicamento por via oral, por exemplo, e ele sabe exatamente onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, chegando lá, o que ele faz, como que ele reduz uma pressão arterial, como que eu tomo por via oral, ele tira a minha unha encravada, a dor que está lá no meu pé, por exemplo. Então, essa era uma pergunta que eu sempre tive em mente, e quando acabou a minha primeira aula de farmacologia na graduação, obviamente eu fui lá conversar com o professor,
e fiz essa pergunta para ela. E a resposta, na época, foi receptores. Então, o que ela me passou foi que os fármacos agem através de receptores. Hoje nós sabemos que, claro, que eles agem por vias de receptores, ativação ou inibição de receptores, mas a gente também tem outras vias. Então, todas essas vias em conjunto nós chamamos de alvos farmacológicos. Então, quais são os alvos farmacológicos dos fármacos? Receptores, os principais, como eu havia dito. Os fármacos podem agir em canais iônicos, pode agir no DNA da célula. Dentro dos receptores, a gente tem um subtipo que é receptores nucleares, que provavelmente a professora Roseli vai conversar na próxima aula com vocês. E eles podem agir em transportadores e enzimas. Então, todo esse conjunto de compostos são conhecidos como os alvos farmacológicos. Percebam que, entre parênteses, eu coloquei um número em vermelho, tá? É claro que esse número ele pode variar um pouco de literatura para literatura, mas, de uma forma geral, ali está representado o alvo farmacológico de todos os fármacos que nós temos na clínica. Então, percebam que 45% dos fármacos que nós temos hoje na clínica, eles agem através de receptores, tá? E por assim vai, e enzimas têm 28%. Então, tomando em consideração esses dois alvos farmacológicos, que do ponto de vista de ação de fármacos, eles são mais importantes, tem mais fármacos na clínica, para a conversa nossa de hoje, eu resolvi focar um pouco em fármacos que agem através de receptores e fármacos que agem através da inibição ou ativação enzimática. Quando a gente fala, eu costumo conversar na graduação, fazer exatamente essa pergunta, alguns respondem receptores, mas primeiro a gente tem que entender o que são receptores, né, para poder entender a sinalização. Então, receptores, nós sabemos que são proteínas, por definição, que funcionam como elementos de percepção do sistema de comunicação química e que coordenam a função de todas as diferentes células do nosso corpo. Ou seja, se a gente trocar isso de uma maneira mais simplista, são proteínas que, de uma forma geral, estão presentes na membrana da célula. É claro que a gente tem receptores que não estão na membrana da célula, mas, de uma forma geral, eles estão lá na membrana da célula, esperando alguma comunicação. Essa comunicação pode ser um fármaco, essa comunicação pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, e por aí vai. A ideia é fazer essa comunicação química. Então, tem uma substância química ligando a uma proteína, levando uma resposta para o interior da célula. E essa resposta é como o organismo faz a comunicação dos diferentes sistemas que nós temos. De uma forma didática, a gente costuma separar os receptores em pelo menos 4 tipos. Eu não vou aprofundar muito nisso, que isso provavelmente vai ser tema da próxima aula. Mas nós temos receptores, como no painel A, receptores conhecidos como ionotrópicos, ou seja, são receptores que estão acoplados a canais iônicos. Quando o fármaco se liga, esse receptor abre e permite a entrada e saída de íons, e isso leva à despolarização da célula ou hiperpolarização, e isso faz a comunicação. É uma resposta um pouco mais rápida. No painel B, nós temos os receptores conhecidos como receptores metabotrópicos. São receptores que eles exigem uma sinalização um pouco mais complexa, são acoplados a algumas proteínas de forma intracelular, tem a presença de segundos mensageiros que vai amplificar o sinal para o interior da célula. Nós temos receptores do tipo atividade tirosina quinase, que aqui é o receptor da insulina, por exemplo, que tem uma alta fosforilação, e aí envolve uma outra sinalização. E aqui, por último, os receptores nucleares. Percebam que ele não está presente na membrana, e sim ou no citosol ou na membrana do núcleo. Então, a gente divide esses receptores didaticamente em 4 partes, para ficar um pouco mais fácil os alunos gravarem essas diferenças. E aí, quando a gente vai para a relação entre fármaco e receptor, a gente percebe que essa relação é uma relação que vem sendo desenvolvida até hoje. Ela não é tão simples quanto a gente imagina. Então, lá em 1900, foi quando começou a pensar que a ação de alguns fármacos ou a ação de algumas substâncias poderiam ser por sinalização para o interior da célula por alguma estrutura que estava ali. Então, mais ou menos em 1900, o Paul Ehrlich começou a trabalhar com corantes, e aí ele percebia que ao administrar corante, ele produzia alguns anticorpos, ele era imunologista. Então, ele começou a ter essa ideia de alguma coisa ativando alguma coisa, mas ainda não se falava em receptor, e ele formulou a teoria das cadeias laterais. Mais ou menos em 1913, aí veio o John Langley, e aí sim começou a trazer o termo receptor, né? Definiu o que era um receptor, classificar esses receptores. Então a gente caminhou um pouquinho mais na ideia sobre receptores. E aí em 1926, mais ou menos, o Clark e o Gadon, aí eles fizeram experimentos in vitro, né? Com um ventrículo de sapo isolado. Então eles colocavam um fármaco, via o efeito, e colocavam outro para bloquear. Então, através desses experimentos in vitro, começou a desenvolver a ideia sobre receptores, e a gente vem trabalhando nisso até hoje. A primeira teoria que veio é essa aqui.
essa teoria aqui, teoria clássica dos receptores. Então, qual que foi a primeira ideia? Então, eu tenho um ligante R, que pode ser um fármaco, pode ser um corante, qualquer coisa que se ligue ao receptor, e um receptor R. Quando eu tenho a ligação entre esses dois compostos, eu formo o complexo ligante-receptor e eu tenho uma resposta para o interior da célula. Isso funcionou bem por um bom tempo. Então, quando eu dava o fármaco ou o composto, eu vi uma resposta. Entretanto, essa teoria começou a entrar em debate, porque eu tinha alguns fármacos ou algumas substâncias que elas se ligam com o receptor, mas ela não gera uma resposta. Então, como que com a teoria clássica dos receptores eu vou classificar esse tipo de substância? Então, a partir daí veio a teoria dos dois estados do receptor, que está aqui embaixo. Então, eu tenho um fármaco F se ligando a um receptor R, gerando o complexo fármaco-receptor. Esse complexo ele pode gerar uma resposta ou não. Então, aí, a partir dessa teoria dos dois estados, a gente consegue trabalhar dois conceitos importantes para a farmacologia, que é a afinidade e a eficácia. Então, eu tenho um fármaco que se liga ao receptor, que forma o complexo fármaco-receptor, ou seja, esse fármaco tem afinidade pelo receptor, uma atração química. Por outro lado, se esse complexo gerar uma resposta, então eu tenho a eficácia desse complexo. Eu tenho o receptor na sua forma ativada. Se ele não gerar, formar o complexo e não ter resposta, então é um fármaco que eu tenho afinidade, mas eu não tenho eficácia. Então, aí, nesse ponto, a teoria dos dois estados ajudou a gente a entender melhor o mecanismo de ação de alguns fármacos. É claro que, a partir daí, vários outros fármacos começaram a ser introduzidos e que a teoria dos dois estados ele não conseguia contemplar a explicação do mecanismo de ação. Aí a gente tem um modelo complexo. Percebam que aqui, a partir daí, a gente tem várias figuras geométricas aqui, né, que estão até difíceis de descrever. Mas percebe que, a partir disso, a gente teve uma evolução nessa história dos receptores e ainda continua evoluindo. Então, tem alguns fármacos ainda que mostram uma resposta que a gente ainda não consegue entender ao certo, né? Mas, de uma forma geral, para a gente entender essa relação fármaco-receptor, eu costumo parar na teoria dos dois estados, para a alegria de todos, né? Que a gente consegue exatamente trabalhar esses dois termos, que é a afinidade e a eficácia dos fármacos. Então, aí, quando a gente usa essa teoria dos dois estados, a gente, obviamente, ela está aqui em cima novamente, então, mostrando a afinidade e a eficácia, né? A afinidade a gente definiu aqui embaixo, a eficácia também. Então, a partir de fármacos, fármacos que entram nessa teoria, a gente tem a classificação desses fármacos. Aqueles fármacos que se complexa com o receptor e geram uma resposta intracelular, eles são classificados como fármacos agonistas. Por quê? Ele conseguiu ativar aquele receptor e gerou uma resposta. Por outro lado, aqueles fármacos lá atrás, que a primeira teoria não conseguiu explicar, que são fármacos que se ligam ao receptor e não geram uma resposta, agora, por essa teoria, esses fármacos são classificados como fármacos antagonistas. Percebam que, dentro do fármaco agonista, eu posso ter um fármaco que ele é agonista total, um agonista parcial, um agonista inverso e nosso antagonista aqui. Então, e é claro que antagonista também, ele abre um leque aqui, mas eu acabei não aprofundando isso na aula de hoje. Quando a gente fala de agonista total, ele é um fármaco que ele vai ter afinidade pelo receptor e ter uma eficácia total, ou seja, ele vai produzir 100% do efeito que aquela célula permite. Quando a gente joga isso numa forma de gráfico, a gente tem aqui a linha verde, mostrando, ó, de 100 eu fui para 200, então eu fiz uma resposta, o fármaco produziu uma resposta ali no tecido, que é uma resposta máxima, tá? Se o total ele produz uma resposta máxima, o parcial, a gente pode entender que ele vai produzir uma resposta submáxima. Quanto é essa resposta? Depende do meu fármaco. Tudo que estiver abaixo do 100%, eu posso classificá-lo como um agonista parcial. Então, o agonista parcial ele também tem afinidade pelo receptor, também tem eficácia, gera uma resposta, mas essa eficácia fica abaixo do nosso agonista total. O agonista inverso ele vai produzir uma resposta inversa à do agonista, não é que ele não tem eficácia, mas ele tem uma eficácia inversa. E o antagonista, ele vai se ligar e não vai gerar resposta, que é a nossa linha preta aqui, que a resposta continua constante. Se a gente passar isso por uma tabela, a gente teria que o agonista total, ele tem afinidade pelo receptor e tem uma eficácia aqui de 2 cruzes, que seria a eficácia máxima. O agonista parcial também tem afinidade pelo receptor, mas tem uma eficácia um pouco menor. O inverso tem afinidade e uma eficácia contrária ao agonista total. E o antagonista, ele tem afinidade pelo receptor, entretanto, a eficácia é 0, ou seja, a atividade intrínseca desse fármaco, ele é 0, tá? E aí, tentando trazer para a clínica essa questão da afinidade e eficácia, eu gosto sempre de mostrar
esse slide, porque ele traz, primeiro, um pesquisador que foi extremamente importante na farmacologia, que foi o Sir James Black, que foi o responsável pela descoberta dos beta-bloqueadores e aqui também dos antagonistas de receptores H2, né, como a cimetidina aqui embaixo. E aí ele traz essa frase que eu acho muito boa. Ele fala que, na época, para desenvolver a cimetidina, ele sabia a estrutura da histamina, que é o que ativa o receptor. Então, era uma questão de manter a afinidade do fármaco que eles vão desenvolver pelo receptor, mas diminuir a eficácia. Ou seja, eu quero que o meu fármaco que eu vou desenvolver ative o receptor H2, né? E com isso ele não tem eficácia, ou seja, ele não vai aumentar a secreção de íons de hidrogênio, aumentando o pH gástrico. E aí, na prática, foi exatamente isso que eles fizeram. Então, eles saíram de uma molécula da histamina, que ele tinha uma eficácia, afinidade pelo receptor até que relativamente baixa, mas tinha uma grande eficácia, ou seja, ativa o receptor H2 de forma bem eficaz, e eles foram desenvolvendo moléculas que aumentavam a afinidade aqui em verde e reduziam a eficácia, até chegar na cimetidina, que é um fármaco que tem uma alta afinidade pelo receptor H2 e uma baixa eficácia, ou seja, ele vai se ligar como se ele bloqueasse o H2, a histamina não consegue ligar, não secreta íon hidrogênio, o pH gástrico se eleva. Então, a ideia do desenvolvimento da cimetidina foi baseada nessa questão de interação fármaco-receptor e a questão de afinidade e eficácia. Bom, saindo dos receptores, né, e indo para a questão enzimática, nós temos vários fármacos hoje na clínica que eles conseguem, de uma forma geral, a maior parte deles conseguem inibir as enzimas. Então, eu trouxe aqui para a gente várias enzimas e os fármacos que inibem. Então, neostigmina, lá na acetilcolinesterase, que metaboliza acetilcolina, a ciclooxigenase, que é inibida pelos anti-inflamatórios não esteroidais, enzima conversora de angiotensina, que provavelmente vocês estão muito familiarizados, captopril inibe, e por aí vai. Perceba que a maior parte, curiosamente, eles inibem a enzima, mas a gente tem também fármacos que vão ativar algumas enzimas, como é o caso da metformina, que a gente conversou no começo da aula, que ela vai ativar a MP quinase, principalmente hepática, e ali diminui a gliconeogênese e melhora o perfil de diabetes no paciente. Desses fármacos aqui, eu gostaria de destacar, que está em vermelho aqui, o diclofenaco, né, e a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são inibidores de ciclooxigenase. Percebam que aquele conceito que eu tinha de afinidade e eficácia pelo receptor, a gente consegue também trazer parte dele para a questão enzimática, que é um outro alvo farmacológico. Ou seja, o fármaco meu ideal seria um fármaco que ele ativa ou inibe uma enzima de uma forma específica. Então, hoje nós sabemos que nós temos pelo menos 3 tipos de COX no nosso organismo, né? COX 1, 2 e 3. A COX 1 e 2 são as mais investigadas e trabalhadas, principalmente pela questão fisiológica e a questão patológica em casos de inflamação. E até um pouco tempo atrás, a gente tinha a COX 1 como uma função constitutiva e a COX 2 como induzível, né? Hoje a gente sabe que isso não é verdade, mas que a COX 2 sim participa da parte inflamatória com uma grande importância. E que os fármacos anti-inflamatórios, como o diclofenaco, naproxeno e outros da classe, eles atuam inibindo essas duas enzimas, tanto a COX-1 quanto a COX-2. E aí, quando eu inibo a COX-2, eu tenho a redução do processo inflamatório, e quando eu inibo a COX-1, parte dessa inibição causa os efeitos gástricos, os efeitos prejudiciais para o paciente. Então, qual que foi o racional através desses fármacos que estavam na clínica? E se a gente gerar um fármaco que seja específico para a inibição de COX-2? Eu mantenho a função fisiológica da COX-1 e tiro a parte inflamatória da COX-2. E realmente foi isso que foi feito. O que permitiu a síntese, né, e a comercialização desses fármacos que são tidos inibidores de COX-2 seletivo foi essa característica aqui que a enzima COX-2 tem. Então, descobriram que a enzima COX-2 ela tem esse bolso lateral e que quando tem um fármaco que tem uma cadeia lateral, principalmente com enxofre, ela gera uma seletividade muito maior para COX-2 do que para COX-1. Então, a partir daí foram desenvolvidos os fármacos seletivos para COX-2, entraram no mercado ali no começo dos anos 2000, né, com muita força, e aí começaram a aparecer alguns problemas, né? Tanto é que a gente vê na tabela aqui embaixo que vários deles foram tirados do mercado. Entretanto, o Celecoxib, por exemplo, ele é vendido até hoje, né? É claro que aumentou a restrição na venda, com prescrição, o tempo de tratamento ficou um pouco menor, né, para evitar esses efeitos, mas ele é comercializado até hoje. Mas percebam que aqui eu troquei de alvo farmacológico, eu fui para uma enzima, eu tentei manter ou aumentar a seletividade para essa enzima, mas muitas vezes, quando a gente vai para a prática clínica, isso não gera tantos benefícios para o paciente, que era o que a gente estava conversando
no começo do nosso encontro aqui nessa manhã. E aí, falando um pouquinho sobre os fatores que influenciam, aqui a gente poderia ficar uma manhã, pelo menos, falando sobre esses fatores. Então, eu trouxe uma relação aqui de alguns fatores que influenciam a ação de fármacos. Então, a gente tem, por exemplo, a afinidade do fármaco pelo receptor e a eficácia, claro que vai mudar. Então, se eu tenho um fármaco que tem mais afinidade por aquele receptor, ele vai se ligar com mais facilidade ao receptor, então eu preciso de uma dose menor inicial, né, porque a ligação é probabilística. A concentração do fármaco no local de ação, obviamente, vai alterar a ação desse fármaco. Se chega pouco fármaco lá, pensando na farmacocinética, eu vou ter pouco fármaco para agir com o meu alvo farmacológico. Interação medicamentosa altera muito, então eu tenho fármacos que podem aumentar a ação, diminuir a ação de outros fármacos. Polimorfismos genéticos, que a gente conversou no começo do nosso encontro, né, altera bastante, principalmente se o polimorfismo incidir no alvo farmacológico, onde o meu fármaco vai estar atuando. Estados patológicos, gênero e dessensibilização do receptor. Para ilustrar esses exemplos de fatores que influenciam, eu foquei aqui no estado patológico e no gênero do paciente. E trouxe um trabalho que foi publicado aqui em colaboração com um dos orientadores aqui da nefrologia da Unifesp. Então, esse trabalho mostrou o quê? Que em crianças que têm sobrepeso ou têm quadros de obesidade, a atividade da enzima conversora de angiotensina, tanto da 1 quanto da 2, elas estão aumentadas. Então, a obesidade, de alguma forma, leva ao aumento da atividade da ECA, né, a nossa enzima conversora de angiotensina. E se eu estou tratando esse paciente com um fármaco que vai agir inibindo essa enzima ou agir modulando o sistema renina-angiotensina, isso sim pode ser um fator que vai alterar a ação do meu fármaco. Além disso, esse trabalho mostrou que as meninas, elas são mais susceptíveis a esse aumento da atividade da ECA do que nos meninos. Então, mostrando, em um trabalho, a gente conseguiu exemplificar 2 fatores que conseguem alterar a ação de fármacos: o aumento da atividade e a alteração de gênero, né, nesse aumento, que provavelmente vai envolver alguma questão hormonal ou, né, algum mecanismo relacionado a isso. Bom, e aí tentando trazer o que a gente conversou, né, na clínica, quando a professora Cláudia me convidou, eu falei, poxa, eu vou tentar trazer, né, esse conhecimento da farmacodinâmica para a clínica para ficar um pouco mais palpável, para não ficar só falando coisas de livro aqui, né? Então aí eu pensei, falei, o que eu posso trazer? Provavelmente vocês se deparam muito com um paciente hipertenso aqui na nefrologia. Então eu falei, poxa, eu vou pegar então o protocolo de tratamento da hipertensão e ver que classe que eu posso abordar ali. Então a gente tem aqui o protocolo, né, nesse formato de pirâmide, e aí dentro desse protocolo eu resolvi abordar fármacos beta-bloqueadores, né, como que a farmacodinâmica pode modular a terapêutica dos beta-bloqueadores, e como que a farmacodinâmica consegue modular os fármacos que modulam a via do sistema renina-angiotensina. Então, dentro dos beta-bloqueadores, nós temos vários, a gente sabe que nós temos pelo menos 3 classes de beta-bloqueadores, os beta não seletivos, beta 1 seletivos, né, beta 2 seletivos, e agora a terceira geração, que são fármacos que além de bloquear o beta, eles ainda ou liberam óxido nítrico, ou tem um efeito anti-inflamatório. Então, a gente tem uma gama ampla de fármacos ali. De uma forma geral, quando a gente inibe o receptor, principalmente o receptor beta 1, que ele está presente a maior parte expresso de forma cardíaca, a gente tem um efeito clássico dos beta-bloqueadores, que é a bradicardia. Então, muitos pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores, como o atenolol, por exemplo, eu trouxe um trecho da bula. Um dos efeitos que ocorre entre 1 e 10% dos pacientes, que no meu ponto de vista é um efeito bem comum, considerável, é a bradicardia, ou seja, a redução da força e frequência cardíaca, né? E aí, pensando nesse sentido, como que a gente poderia trabalhar com a farmacodinâmica para tentar evitar esse efeito de bradicardia nos pacientes? Então, uma das ideias que foi lançada, e essa ideia não é uma ideia muito nova, ao invés de eu dar um beta-bloqueador, eu dar um fármaco conhecido como pindolol, e tem outros na classe dele, que ao invés dele bloquear o receptor beta-1, ele vai atuar como um agonista parcial. Lembra que a gente viu nos slides anteriores? Por que é interessante eu colocar um agonista parcial? Porque vocês concordam que pelo fato dele ser agonista, ele vai ativar o receptor? Então eu vou ter uma certa ativação do receptor beta-1, o que vai impedir que o paciente tenha bradicardia, porque o receptor está sendo ativado, mas ao mesmo tempo ele vai impedir com que o nosso agonista endógeno principal, que é o 100% pleno, ative esse receptor. Então ele vai ficar o quê? No meio do caminho ali. Eu evito a bradicardia, mas ao mesmo tempo eu evito que aquela sinalização seja 100% deflagrada no interior da célula.
Então, se a gente transformar isso num gráfico, a gente teria aqui, ó, a ativação dos receptores beta-1, aqui no caso representado pela noradrenalina chegando em 100%. Quando eu dou o pindolol, eu tenho uma ativação em 50%, ou seja, eu reduzi aqui 50% da ativação, mas, ao mesmo tempo, eu estou ativando, então eu evito, tento contornar o efeito de bradicardia nesses pacientes. E aí, quando a gente vai para a clínica, vários trabalhos, vocês percebam que essa literatura é da década de 90, mais ou menos, acho que daqui da 90, né, que eu estou enxergando. Então, não é um conhecimento muito comum, mas é um conhecimento clássico da gente conseguir trabalhar a farmacodinâmica na literatura. E aí, quando a gente compara fármacos que realmente são bloqueadores beta-adrenérgicos com fármacos que são agonistas parciais, a gente consegue ver a redução da bradicardia. Então, percebam aqui esse trabalho, ele comparou o pindolol, que é o agonista parcial, com o atenolol, que é um beta-1 seletivo bloqueador, né? E a gente percebe que nos pacientes que tomaram agonista parcial, 0 pacientes tiveram bradicardia, ao passo que quem tomou atenolol, 17 pacientes relataram a bradicardia, ou seja, teve uma diminuição ali significativa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, o pindolol também aqui não gerou a bradicardia. Então, percebam que a gente lançou mão de conceitos farmacológicos, né, de agonista, agonista parcial, antagonista, para tentar reverter uma condição clínica que seria a bradicardia para esses pacientes. Esse conhecimento, como eu falei, é um conhecimento que já não é tão novo, então eu tentei trazer mais alguma coisa que seja um pouco mais atual para a nossa conversa de hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês fármacos que modulam o sistema renina-angiotensina. Esse sistema aqui a gente provavelmente já está cansado de ver, né? Então, angiotensinogênio, sendo hidrolisado angiotensina 1 pela renina, angiotensina 1, angiotensina 2 pela, aqui está em inglês, mas é a nossa ECA, né? Enzima conversora de angiotensina, e a angiotensina 2 ativando os receptores AT1 e gerando todos aqueles efeitos que a gente já conhece de vasoconstrição, aumento de sinalização do sistema nervoso simpático, né? Retenção de sódio, liberação de aldosterona. Percebam que nesse sistema renina-angiotensina, a gente tem pelo menos 3 alvos farmacológicos que já estão disponíveis na clínica. Ou seja, a gente tem fármacos que conseguem inibir a enzima renina, e aí eu não tenho a clivagem do angiotensinogênio e angiotensina, eu consigo diminuir essa via daqui para baixo. Eu tenho fármacos que inibem a ECA, e aí não deixa hidrolisar de angiotensina 1 para angiotensina 2, e aí, consequentemente, eu tenho menos produção de angiotensina 2. E eu tenho fármacos que vão lá no receptor e eles inibem diretamente o receptor AT1, e aí inibem, o paciente ainda vai ter níveis elevados ou consideráveis de angiotensina, mas não vai ter a ação ou vai diminuir a ação da angiotensina. E esses fármacos que modulam, principalmente os inibidores de ECA e os inibidores do receptor, eles são amplamente utilizados e com muita eficácia no tratamento da hipertensão, doenças renais, né, cardiovasculares de uma maneira geral, a eficácia deles é muito boa. E aí, alguns trabalhos aqui mostram, né, que esses já são mais novos, então, aqui do New England Journal de 2022, uma meta-análise, né, um clinical trial. Aqui embaixo a gente também tem outro clinical trial da Lancet, um pouquinho mais antigo, mostrando que esses fármacos realmente funcionam, tanto na redução da pressão arterial, na conservação da função renal do paciente. E aí surgiu a pergunta, né? Se eu tenho 2 alvos farmacológicos aqui diferentes, inibir a enzima e a angiotensina, eles perceberam que quando eu inibia a ECA, eu ainda tinha angiotensina menos, mas eu ainda tinha angiotensina agindo no paciente. E se eu inibir 2 alvos farmacológicos em conjunto? Então eu poderia dar um fármaco que inibe a ECA e o receptor de AT1. E isso foi feito. Entretanto, o que foi observado? Que a terapia de combinação entre esses 2 fármacos, ele, de uma maneira geral, ele piora aqui os desfechos renais no paciente. E quando a gente vai para a parte clínica, pensando no sistema cardiovascular, ele também, o que ele faz essa combinação? Aumenta os efeitos adversos para o paciente, mas não melhora a eficácia clínica. Então, quando a gente pega os protocolos de tratamento, nós não costumamos associar 2 fármacos que modulam o sistema renina-angiotensina para um mesmo paciente. Entretanto, essa pergunta ainda ficou na cabeça, né? Muito provavelmente, se eu não consigo modular a mesma via com os 2 fármacos, e se eu pegar uma via diferente do sistema renina-angiotensina para tentar aumentar a eficácia, né? Melhorar o desfecho desse paciente. Então, a gente tem aqui o sistema renina-angiotensina, né, novamente mostrado. Lembrando que a ECA também hidrolisa outros peptídeos, como a bradicinina, né, levando à inativação. E aqui a gente tem os receptores. A outra via sugerida foi a via dos peptídeos natriuréticos. Então, a gente sabe que os peptídeos natriuréticos até hoje já foram catalogados pelo menos 3.
o tipo A, o tipo B e o tipo C, e esses peptídeos natriuréticos, quando eles são liberados no organismo, eles agem através da ativação de receptores, aqui eu ilustrei pelo receptor do tipo A, e que vai fazer o quê? Aumentar a natriurese, aumentar a diurese, tem efeitos antiproliferativos, diminui o tônus simpático, levando a melhora do desfecho cardiovascular e renal nesses pacientes, né? E aí veio a ideia, e se eu associar esses dois fármacos, né? Um fármaco que aumente a sinalização dos peptídeos natriuréticos e iniba a sinalização do sistema renina-angiotensina. E aí foi feito clinicamente. Hoje a gente tem essa combinação do sacubitril, que é um fármaco que vai ter como um mecanismo de ação inibir essa enzima aqui, ó, essa enzima aqui conhecida como neprilisina. Se eu inibo essa enzima que degrada os peptídeos natriuréticos, todo mundo concorda que eu vou ter mais peptídeo natriurético agindo aqui, então eu vou estar favorecendo essa via aqui. Então, o sacubitril faz exatamente isso, inibe a neprilisina, deixando peptídeos natriuréticos livres para exercer o efeito benéfico no organismo do paciente. E aqui tem essa meta-análise de 2024 recente também, mostrando a eficácia e a segurança dessa combinação do sacubitril, inibe a neprilisina, com o valsartana, que é um inibidor, um antagonista de receptor do tipo AT1. Então, eu estou bloqueando duas vias que seriam deletérias, bloqueando uma via e ativando uma outra via, tentando aumentar a eficácia. E aí, realmente, quando essa meta-análise e outros trabalhos mostram que a associação desses dois fármacos é boa para o paciente, tanto do ponto de vista cardiovascular, traz benefícios para esse paciente, sem nenhum efeito sério adverso para esse paciente. Então, realmente foi uma associação de dois fármacos com mecanismos, com alvos terapêuticos diferentes e que foi legal do ponto de vista clínico. Entretanto, quando a gente vai lá para a bula desse fármaco, a gente percebe que um dos efeitos muito comuns para essa associação é hipotensão no paciente, e um outro que não é tão comum, que é incomum, mas que é extremamente preocupante quando o paciente desenvolve, que é o angioedema. Então, apesar de eu ter um fármaco mais específico, eu ainda tenho alguns problemas que eu poderia estar consertando, arrumando nessa associação. E aí vem a pergunta, como que eu posso fazer isso pensando no ponto de vista farmacodinâmico, né? Então, aí como perspectivas futuras, eu trouxe, de novo, essas duas vias. Então, o nosso fármaco vai estar, a valsartana, inibindo isso aqui, e o outro fármaco vai estar inibindo a neprilisina. Como que eu posso melhorar isso, né? Primeiro, da onde vem aqueles efeitos de hipotensão? Muito provavelmente pelo acúmulo de bradicinina no organismo do paciente. Percebam que a bradicinina é tanto metabolizada pela ECA quanto para a neprilisina. Se eu tenho inibição dessa enzima, todo mundo concorda que eu vou ter aumento de bradicinina no organismo do paciente? Se eu tenho aumento de bradicinina, o que a bradicinina vai fazer? Vasodilatação e broncoconstrição. Então, através da vasodilatação, talvez explique o efeito de hipotensão e talvez o efeito de angioedema. Então, como que eu consigo reverter isso pensando na farmacodinâmica? Eu posso colocar fármacos que vão modular essa via de forma mais específica. Como? Trocando o meu alvo farmacológico. Ao invés de eu inibir uma enzima que metaboliza vários substratos, né? Percebam que eles metabolizam aqui todos os tipos de peptídeos e mais alguma coisa, eu posso colocar um fármaco que seja um agonista de receptor do receptor que eu quero ativar. Então, talvez futuramente, a associação, para ficar um pouco mais direcionada e menos efeitos adversos, eu posso associar um fármaco que seja um bloqueador, um antagonista de receptor AT1, que a gente já usa, que é o valsartana e todos os fármacos da classe dele. Entretanto, trocar o inibidor de neprilisina por um agonista de receptor do tipo A. Então, aí o que eu faço? Eu mantenho os outros peptídeos sendo hidrolisados, eu não mexo com o tipo B e tipo C, e eu vou ativar exclusivamente, ou de forma assim, é claro que eu quero um fármaco que seja 100% seletivo para esse receptor, se eu conseguir, melhor. Mas eu vou ter um fármaco que vai ter mais seletividade para esse receptor, então essa associação ajuda a manter níveis normais de bradicinina, níveis normais dos outros peptídeos. Então, na minha cabeça, isso faria sentido do ponto de vista clínico, né? E, de fato, quando a gente vai para a literatura, para finalizar a apresentação de hoje, eu trouxe esse trabalho publicado recente, agora em 2023, mostrando que alguns fármacos já estão sendo sintetizados com o alvo terapêutico sendo os receptores do peptídeo natriurético do tipo A. Então, percebam aqui, ó, aqui nesse trabalho, eles sintetizaram pelo menos 5 moléculas que vão de A até E, e quando eu coloco essas moléculas num sistema onde eu tenho o receptor do tipo natriurético A,
eu tenho a ativação desse receptor. Então, aqui, o aumento na produção de GMP cíclico, que é o segundo mensageiro relacionado a esse receptor, ele está sendo aumentado conforme eu aumento a concentração do meu fármaco, mostrando para mim que esses fármacos, eles têm sim afinidade pelo receptor, porque está se ligando ao receptor, e eles têm eficácia pelo receptor, porque ele está aumentando a sinalização através da produção de GMP cíclico. Então, talvez futuramente a associação com agonistas de receptor do tipo natriurético A seja, do ponto de vista clínico, uma perspectiva futura e um caminho a ser seguido. Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço novamente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Fabiano, parabéns, assim, muito clara a sua apresentação. Obrigado. Cada um de nós que trabalha no cotidiano com o uso desse medicamento aprendeu bastante aqui. Até questões assim, até simples, assim, da obesidade, do inibidor de enzima de conversão, ou então esse conceito de agonista parcial, que é difícil entender. Agora que eu entendi assim, que o agonista parcial, ele diminui o efeito do agonista total. Isso. Então, o benefício dele é em função disso. Eu não tinha essa ideia de... Eu estou falando, eu faltei muitas aulas. Então, nessa é uma que eu possivelmente tenha faltado, mas eu volto naquele conceito que esse assunto deveria ser bem mais discutido, assim, porque no meu cotidiano, eu pratico medicina há muito tempo, são conceitos que eu deveria ter escutado alguma vez. E nós não escutamos, nem nos congressos. Vou falar para o Luiz é patologista. O Luiz é patologista e o Luiz era o melhor aluno da turma, assim, era o melhor aluno da turma disparado. Então, eu queria que ele comentasse assim, o que ele lembra de farmacologia. Eu vou fazer o contraponto. O contraponto, assim. Vou fazer o contraponto. Obrigado pela apresentação, foi muito boa. E muito clara. Obrigado. Claro. Esse é um exemplo de como a atividade docente pode ser desenvolvida de uma forma simples, porém efetiva. E nós estávamos conversando sobre educação médica, e eu já exprimi minha opinião da outra vez. Esse modelo de ciência básica e ciência clínica, ele é ultrapassado para o que nós queremos. Efetivamente, a verticalização seria a forma mais correta de fazer esta migração da farmacologia, por exemplo, da área básica para a área clínica e vice-versa. Mas isso precisam os mentores do curso médico terem essa percepção para que isso aconteça. Mas vamos para o outro lado. Eu não faltei nas aulas. E não faltava mesmo. E eu gostava das aulas de farmacologia porque elas são muito interessantes do ponto de vista de entender o mecanismo, e ele sempre escapava. O mecanismo nunca era uma conta matemática, A mais B igual a C. Ele sempre tinha um escape para alguma coisa. E, obviamente, não é um problema. Eu durmo bem com isso. Vindo às aulas, eu durmo bem, porque os pacientes não precisam de agentes farmacológicos. Eles chegam em temperatura ambiente e em regulação totalmente. Ele chega sempre tarde. Então, não me preocupo muito com isso. Então, eu queria fazer uma outra vertente. Nós, algumas reuniões passadas, estivemos discutindo a respeito de disfunção do enxerto. Depois que você faz o transplante, demora para funcionar. E isto, na minha opinião e na opinião de outras pessoas, é função da má preservação desses tecidos antes do transplante propriamente dito. Ou seja, nós estamos lidando com o processo de autólise e este processo persiste no pós-transplante. Então, a farmacologia poderia ter uma ação, e principalmente a dinâmica, neste momento em que a célula sai de um indivíduo, ou seja, do doador, até ela chegar no receptor, para manter as suas funções, pelo menos próximas daquilo que deveria ser a função, para que não ocorresse essa disfunção. Ou seja, em vez de nós estarmos trabalhando com terapêutica, nós estaremos trabalhando com preservação de tecido. O que você acha a respeito disso? Bom, boa pergunta. Não, sim, é uma boa pergunta. Ele sempre fez isso. Eu costumo falar que eu sou farmacêutico e quanto mais eu aprofundo nesse mundo dos fármacos, menos medicamento eu tomo, dentro do possível, obviamente, né? Por quê? Exatamente como a professora Cláudia falou, não tem um fármaco que é 100% seletivo,
Tem fármacos que atuam nessa enzima, mas ele também faz aquela outra coisa. Então, por mais que eu tenha estudo de farmacovigilância, tudo, eu ainda tenho coisas que vão sendo descobertas no meio do caminho. E quando eu começo a aula, eu gosto sempre de deixar para os alunos as medidas não farmacológicas primeiro de tudo. Então, por exemplo, tratar hipertensão não farmacológico funciona, né? A ideia que os alunos não, mas o paciente tem de uma maneira geral é que é a pílula mágica. Então, eu sou hipertenso, eu comecei a tomar um medicamento, eu vou resolver meu problema e a minha base terapêutica vai estar em cima de um pilar só. Você não consegue sustentar a terapêutica em um pilar só. Na cabeça dele, sim. Então, eu gosto sempre de trazer primeiro essas medidas não farmacológicas, né? E aí, se não funcionar, obviamente, a gente vai para a parte da terapêutica. E aí, sua pergunta vai mais ou menos nesse sentido, né? Será que se a gente entender melhor a fisiologia dessa célula, a gente conseguiria propor um meio de transporte um pouco melhor, que não necessitaria de fármacos, por exemplo? Né? Então, talvez a gente poderia entender um pouco melhor essa fisiologia. Claro que se o fármaco não tiver que usar, tem que ser sempre bem-vindo, né? Que a gente sabe, por exemplo, como os inibidores do sistema renina-angiotensina, a gente sabe que ele melhora muito o desfecho cardiovascular nos pacientes. Então, é claro isso. Só que, se a gente puder contornar com outras medidas não farmacológicas, eu sou 100% a favor disso. O professor Celso Granato, nós somos graduados mais ou menos na mesma época, onde você tinha um medicamento e você procurava qual que é o receptor que ele atuava. E agora nós estamos trabalhando no sentido mais ou menos oposto. Você tem um receptor, você fala que medicamento que eu vou desenvolver para fazer com que eu bloqueie ou estimule esse receptor. Sim. Então, o Celso tem um comentário, uma pergunta, Celso. Bom, antes de tudo, Fabiano, super obrigado pela sua apresentação, viu? Super didática, claríssima, viu? Muito obrigado. A minha pergunta, ela passa mais ou menos por isso que o Medina falou, né? Eu sei que o teu foco da apresentação não era exatamente esse, mas eu sou infectologista, né? Então eu quero puxar a brasa para a minha sardinha, né? Como é que a gente pode interpretar aquilo que você falou bem no comecinho, de que na obesidade você tem uma mudança, né, de expressão, assim eu entendi, do receptor ACE2, né? E a gente sabe que no caso da COVID, a pessoa que é obesa tem uma doença muito mais grave. Será que eu posso entender que isso é porque aumenta a densidade do receptor do vírus, que é o ACE2? É lícito a gente fazer esse raciocínio? Eu acho que sim, mesmo porque esse receptor AC2 é por onde o vírus consegue se ligar e entrar no interior da célula, até onde a gente sabe, né, o COVID, né? Então, se de um ponto de vista lógico, se eu tenho mais receptor, eu consigo fazer com que o vírus consiga entrar com mais facilidade no organismo, proliferar e aí ter todos os sintomas, sinais e sintomas que a gente já sabe. Mas a gente tem que lembrar também que a obesidade ela é classificada como uma doença inflamatória, né? Então, a gente consegue classificá-la como uma doença crônica de baixa intensidade inflamatória. Então, pensa que o paciente obeso ele vai estar inflamado de uma forma cronicamente. E aí, quando eu tenho um processo inflamatório em cima desse processo, eu posso ter uma exacerbação da resposta final. Então, eu vejo que pode ser por esse aumento de expressão de receptor, associado a outros fatores, como essa questão inflamatória do paciente obeso. Perfeito, está ótimo. Muito obrigado. Vou passar para o doutor Lúcio, depois vou falar para o professor Juliano. O professor Juliano está aqui. O Juliano, pode comentar antes do doutor Lúcio, Juliano. Eu te chamei e você, ao mesmo tempo, levantou. Obrigado pela aula. Isso me remete aos meus tempos de trabalhar na farmacologia. Bom, mas só quero relembrar a importância dessa aula de hoje, porque o Prêmio Nobel de Química de 2024, né, foi para 2 ingleses e 1 americano. Os 2 ingleses trabalharam na predição da estrutura das proteínas. E o americano, que é da Google, funcionário da Google, usou mecanismos computacionais para estudar essa estrutura das proteínas. Então, veja que avanço fundamental nós estamos dando. Foi apresentado aqui que
a maior parte dos receptores de onde as drogas agem são proteínas. Tá certo? Então, o design de drogas, né, precisaria antes você ter a estrutura tridimensional das proteínas. Hoje, com o trabalho desses, representado por esses 3 ganhadores de prêmio Nobel de Química, tá certo? Você conhecendo a sequência dos aminoácidos, você já pode deduzir a estrutura tridimensional. Quer dizer, ora, na hora que você tem a estrutura tridimensional, você faz o design da droga. Então, você encurtou brutalmente e diminuiu o custo do desenvolvimento de droga de uma maneira espetacular, porque você não precisa investir na produção da proteína e fazer a sua estrutura cristalina e fazer os dockings. Quer dizer, hoje você faz isso tudo pela computação. Por isso que ficou estranho inicialmente como é que 3 químicos ganham o Nobel na área farmacêutica. Então, eu acho que esse é um aprendizado, ou uma notícia, ou um fato extremamente relevante. E parabéns pela sua apresentação. Medina, é assim mesmo. Quer dizer, a gente não dá para aprender tudo quando a gente é estudante ou quando está no primeiro ano. Quer dizer, essa é uma discussão acaciana, eu acho. Quer dizer, você aprende o tempo todo. Não tem jeito. Você tem que estudar do primário até o caixão. Obrigado. Essa questão do prêmio eu acho interessante também, porque você consegue diminuir o caminho a ser seguido. E essa ideia de querer enxergar o receptor e ver a estrutura dele não é uma ideia nova, né? Se eu não me engano, acho que a professora Cláudia pode me ajudar. O James Black, que eu mostrei aqui, o Sir James Black, quando trabalhou com receptores do tipo beta, a ideia era cristalizar o receptor. Então, o que ele queria ver? Ele queria cristalizar, ou seja, paralisar o receptor na célula, justamente para entender qual que é a estrutura, porque se ele é uma proteína, ele tem primária, secundária, terciária e quaternária a estrutura. E ver dentro daquela estrutura como o fármaco consegue ativar ali, pensando que isso é uma atração química. Então, essa ideia de entender o receptor, ver como ele é e propor fármacos ou substâncias que se liguem ali, a ideia em si não é nova, mas talvez a execução agora, que foi, provavelmente se ganhou o Nobel, né? Foi uma execução muito bem feita, então eles conseguiram colocar isso na prática de uma maneira muito boa. E é uma ideia já excelente. O doutor Lúcio, depois velho. Parabéns e obrigado, Fabiano, pela sua apresentação. Obrigado. Eu queria insistir na questão da redefinição de algumas práticas que nós temos, levando em consideração os princípios de farmacologia, e até juntar um pouquinho, diante da sua brilhante apresentação, com alguma coisa de farmacocinética também. Quer dizer, você falou que você está falando de receptor e a questão da afinidade, né? Afinidade e eficácia, e eu acho que eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha também, junto com o professor Celso, porque nesse ano teve uma série de evidências clínicas assim, na área de tratamento de infecções graves, e isso não foi com novos antibióticos, né? Então, na área da sepsis, talvez a grande evidência que surgiu no ano, e quem lida com isso está colocando isso como a maior evidência do ano, é a questão de como a gente expõe o paciente a determinados antibióticos, como os beta-lactanos. Então, a gente tinha um conceito de que tinha que fazer um pico grande e depois isso diminuía. Depois veio a questão do uso um pouco mais estendido, né? Para sepse, então, você fazer uma infusão em 3 horas, por exemplo, os carbapenêmicos. E agora saíram 2 estudos mostrando que talvez o ideal seja fazer uma infusão continuada assim, do antibiótico. Minha pergunta é, como que essas modulações e mudanças da farmacocinética podem interferir na afinidade do fármaco com o seu alvo, seja ele receptor, enzima ou qualquer outro alvo de ação? No caso de fármacos que nós chamamos de antimicrobianos, a relação do fármaco com o alvo farmacológico ela fica um pouco mais complexa, porque vamos pensar no caso dos antibacterianos.
eu tenho um alvo farmacológico na bactéria que é uma enzima, né, no caso dos beta-lactâmicos. Só que esse alvo farmacológico ele pode mudar a qualquer momento. E para a bactéria, isso é uma coisa que é benéfica. Então, se eu troco o alvo farmacológico, aquela bactéria torna-se resistente, ela se, né, perpetua ali e é ruim para a gente. Então, quando a gente pensa nessa relação de fármaco-alvo farmacológico para quimioterápicos, o negócio é um pouco mais complicado e talvez dê espaço para esse tipo de vários estudos. Uma hora um trabalho mostra uma eficácia X, outra hora mostra uma eficácia Y. Por exemplo, eu lembro que uma associação que era muito benéfica era fármacos, os beta-lactâmicos com fármacos como a neomicina, né? Por quê? Porque o beta-lactâmico consegue quebrar a parede e a neomicina, que não conseguia entrar anteriormente na célula, consegue entrar. E eu vi vários protocolos nesse sentido. Então associo os dois, é um efeito sinérgico, eu aumento a eficácia contra o meu micro-organismo. Tem trabalhos que mostram que isso é verdadeiro e eu já achei trabalhos que mostram que isso vai só aumentar a toxicidade para o paciente e não resulta em melhora terapêutica. Então, essa questão terapêutica do tratamento ela é complicada, mesmo quando a gente não fala de micro-organismos, né? E quando a gente vai para esse lado dos micro-organismos, ela fica um pouco mais complexa justamente por essa possibilidade de alteração de alvo farmacológico. E aí eu acho que é testar, tentativa e erro, ver o relato clínico, por exemplo, publicar esses artigos, né? É um relato clínico, aconteceu. Isso é importante, porque daí outras pessoas conseguem ver, né, aquilo lá, tentar entender, aqui também aconteceu, lá também aconteceu. Então, isso aí gera um conhecimento de uma forma geral. Oswaldo, depois o Hélio, depois encerramos. Bom dia, obrigado pela aula, obrigado pelo convite, Medina. Eu só queria fazer uma pergunta para ele, a respeito de seletividade. A gente vê que tem alguns beta-bloqueadores, por exemplo, o atenolol, que fala que é beta-1 seletivo. E na prática médica, a gente vê, se você der, por exemplo, para o paciente asmático, ele vai fazer broncoespasmo. Quer dizer, não é uma coisa muito eficiente isso. Não seria possível ter um beta-1 seletivo de verdade? Seria o sonho, né? Realmente, essa questão de seletividade, a gente tem que pensar que está muito relacionado com a dose que eu tenho. Um fármaco ele é seletivo para determinado receptor ou para determinada enzima, não quer dizer que ele não ativa ou inibe outras enzimas e outros receptores, ele só é mais seletivo para lá. Então, por exemplo, no caso do atenolol, ele é beta-1 seletivo? Ele é. Mas se eu for aumentando essa dose inicial, ele passa a pegar beta-2, beta-3, então ele perde a seletividade. Por isso que é interessante o que a gente estava conversando antes da apresentação, da questão da individualização da dose. Então, se aquele paciente ele não precisa daquela dose tão alta, né, uma dose menor já consegue fazer o efeito que eu quero no paciente, bloquear os beta-1 cardíaco, por exemplo, nesse caso, eu evito esses outros efeitos adversos por falta de seletividade. Então, de uma maneira geral, eles são seletivos, mas isso é da maneira dose dependente. A ideia da farmacodinâmica é que você tem um alvo, mas na prática isso pode não ser verdade, né? O que mais se comenta das drogas são os efeitos fora do alvo, né? E, em associação com esses efeitos fora do alvo, o fato da redundância das vias de ativação, seja derivadas do receptor ou das vias enzimáticas. E, na verdade, o efeito final comum, às vezes, ele não é o desejado, né? E, possivelmente, isso é o fator predominante para você não determinar a mesma eficácia em diferentes indivíduos e para esse perfil de reação adversa que alguns pacientes vão ter e outros não, né? A ideia de ter um receptor ou uma enzima que possa ser bloqueada diretamente, ela é muito boa, mas, na prática, isso não acontece. Eu acho que não acontece muito em questão da complexidade do nosso organismo, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, o próprio sistema renina-angiotensina, eu tenho ali a angiotensina sendo produzida tanto para ter um efeito vasoconstritor e hipertensor, como eu tenho o receptor AT2 fazendo o efeito oposto. Se você pensar em enzima, eu tenho a ECA1 que vai levar o efeito maléfico, vamos dizer assim, de hipertensão, e eu tenho a ECA2 que faz o efeito oposto. Então, essas vias de sinalização no nosso organismo, elas são muito complexas. Então, na minha cabeça, por exemplo, que eu coloquei lá no final, ativar o receptor natriurético do tipo A, junto com um antagonista de AT1, para mim faz todo sentido farmacológico. Só que
provavelmente tem uma via ali que a gente ainda não conhece, né? Se eu tivesse que chutar, eu colocaria que existe. Então, será que realmente isso na prática vai fazer efeito? Então, uma coisa é a gente colocar no papel e funciona muito bem, e na prática a história é outra, justamente pelo que eu vejo, pela complexidade do nosso organismo, né? Então, só vamos anunciar a apresentação da próxima semana, que também é dentro desse mesmo bloco de está relacionado assim à farmacologia, o uso dos fármacos que nós utilizamos. Então, na próxima semana, a interação fármaco-receptor e transdução de sinal, implicações clínicas de fatores que modificam essas interações. A doutora Joseli Godino, que vai falar. Ela é professora associada do Departamento de Farmacologia aqui da Unifesp. Eu queria mais uma vez agradecer, Fabiano, que assim, eu fico insistindo nisso, mas a forma como eu tive farmacologia no segundo ano é diferente da forma como eu estou assistindo essa aula agora. E a Lúcia também a Lúcia pratica clínica médica o dia todo, metade do dia. E a forma como ela viu essa apresentação agora, né, você fica raciocinando em cima daquilo que você faz, pensando na prescrição que você administra e como que você interpreta isso agora. Né? Essa é a primeira vez, depois do segundo ano, que nós recebemos alguma informação desse tipo. Então, eu queria te agradecer mesmo, agradecer também a Cláudia e a Cristina por essa associação que fez aqui com o Hospital do Rim, que nós vamos deixar disponível no YouTube e para o ano que vem nós vamos ver como nós podemos aprimorar. E, assim, eu insisto que isso deve ser transferido assim para todas as outras áreas de atuação médica, porque esse é um déficit muito grande. E para o paciente, se eu sei muito e não sei prescrever, para ele é muito pior do que a pessoa que prescreve bem e que sabe pouco. Embora deve ter um balanço entre essas duas coisas melhor do que saber pouco e prescrever bem. Mas tem pessoas que têm essa habilidade. Vou deixar a última palavra para você, professor. Bom, agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar e trocar uma ideia sobre farmacologia, que é uma área que eu escolhi, né, para a vida, e eu acho extremamente interessante. E aí, só para finalizar, se vocês me permitem, eu queria deixar só talvez uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né, talvez para a próxima aula, ou, né, para ir pensando sobre isso. A gente falou muito dessa relação de fármaco-receptor, é uma relação extremamente complexa, como a gente conseguiu perceber hoje. E aí, pensando na questão do agonista parcial que a gente conversou, né? Às vezes eu paro para pensar, como que pode você ter um receptor sendo ativado por duas substâncias diferentes, e uma substância induzir 100% de eficácia e o outro induzir 50%, por exemplo. É o mesmo receptor. Então, isso para mim, às vezes, eu tenho vontade de ser microscópico para ir lá e entender como que isso funciona. O mesmo receptor gerando respostas diferentes na mesma célula. Então, muitas vezes isso me levanta a curiosidade de conseguir entender, e por isso demonstra a complexidade que é os nossos sistemas, as nossas vias e essa sinalização. Já tem algumas explicações para isso, provavelmente a professora Roseli vai conversar com vocês semana que vem, mas aí vocês têm uma semana para pensar sobre o assunto. Obrigado. Quem gosta de futebol sabe, um chuta na trave e o outro marca gol. Obrigado pelo convite.